vou tentar postar isso. Então vamos ver se já está filmando. Estamos no nosso primeiro encontro da turma 3, né? Então, como eu falei, eu vou repetir um pouquinho o que eu falei para a gente ter gravado aqui para as outras pessoas. Esse primeiro encontro é realmente só para... eu estou dando aula online de Tanka já fazem uns 5 anos, talvez. E aí eu percebi que a gente se beneficia muito com as perguntas um do outro, com sentindo o ritmo do outro, sentir que não está sozinho, sentir que as perguntas e as dificuldades são as mesmas. E aí eu pensei, puxa, seria legal criar grupos que as pessoas sintam que tem uma sanga, né? O senso de sanga, que estamos juntos, que estamos indo. Então, por isso que agora, na verdade, é muito recente, por isso que é só a turma 3, ter esses 6 encontros, né? Ou seja, a ideia é que todo o conteúdo é vitalício para vocês. Vocês vão sempre poder voltar para todos os exercícios, vão poder refazer quando quiser. O meu papel, o que eu quero é que vocês tenham um mínimo de orientação da minha parte pessoal, que eu possa ver o desenho de vocês, né, nesse tempo. Não que vocês precisam completar o curso nesses 6 encontros, mas pelo menos tentar fazer o desenho que eu vou propor, né, o passo a passo, só para eu poder analisar e orientar, para que você possa talvez começar de novo aí no teu ritmo. É muito através de repetição em vez de diversidade. Então você vai repetir o desenho, muitas vezes é como se você integrasse essa fórmula que vocês já viram, né? Alguns me mandaram o rosto do Buda já feito, vocês viram que tem uma grade, que tem linhas, e aquilo você repete, você faz tantas vezes para aquilo integrar em você, até você fazer a mão livre, né? Essa é a ideia do... eu demorei uns... Bom, na escola, né? Eu fiquei na escola 3 anos na Índia e depois de 3 anos é que eu consigo fazer a mão livre, a roupa do Buda e tudo já está tão na minha mente, né? E por isso que eu acho que é importante, então, a gente ter esse senso de sanga, né? De pequena tribo, estamos juntos, e sempre as perguntas de um ajudam muito o outro, às vezes o outro tem uma pergunta e nem sabe formular ela, né? Então é importante isso. Então, eu vou falar um pouquinho mais e depois eu vou querer escutar de cada um. Eu acho importante, claro, a gente saber quem é que está na tribo, com quem que a gente vai compartilhar e focando na tua motivação. Por quê? Por que você quer estudar isso, né? Então, digamos assim, que o veículo é Tanka, mas a gasolina é a tua motivação. Então, Tanka existe, mas se você não tiver motivação, aquilo não passa de uma pintura. Não passa de... não vai passar de uma decoração, talvez, né? O que muda mesmo o sentido, o que faz o ícone te mover é a tua motivação. Então tem que ter a combinação desses dois. Então por isso que a gente vai começar falando assim, vamos colocar o combustível certo no tanque para começar a andar. E então vocês vão ver que as lições são bem repetidas, tem que fazer várias vezes, e a gente vai começar a observar que é uma linha fina entre você realizar o teu desenho e não bloquear no perfeccionismo, que eu sei que é um tema para todo mundo, né? Você quer que fique certo, ainda mais algo que tem um desenho tão exato, né? Mas quando isso acontece, lembra que Tanka foi formulado de uma maneira para polir a tua mente, tá? Então, quando você começa a desenhar e ver, puxa, não consigo, eu nunca consegui, minha mãe estava certa, ela falou que eu não tenho jeito para isso, aí vem essas memórias. Ou, nossa, eu tenho que fazer de novo, eu não vou conseguir, não vou. Então, na verdade, quando a gente encara isso, o que é mais precioso no aprendizado da arte sacra é você convidar mesmo esses obstáculos da prática, especialmente quando inicia, e aí observar quem que é essa pessoa que está questionando. Por que eu estou exigindo tanto de mim? Né?
respira e continua fazendo Buda e se aceitando, né? Tendo mais um espírito científico no sentido disso, daqui é um laboratório de si mesmo. Você está se trazendo sobre a superfície do papel e várias coisas estão surgindo. Olha para o que surge, não julga, acolhe, fala, nossa, olha, eu estou impaciente, eu tô inquieta, estou sem concentração, pare e olha para isso, né? E continua com persistência. Então, na verdade uma paciência consigo mesmo, mais do que com desenho. O desenho é só um veículo para você ter, para você encarar essas sombras, mas com uma estrutura embaixo, que é o próprio desenho. Então, quando a mente vai, você vem para o desenho. Só acalmar e vem para o desenho. E tem uma coisa da iconografia em si, né? O termo ícone, pensa assim, eu quero falar um pouco do poder da imagem e por que é tão importante fazer do jeito que está sendo ensinado. É como se fosse um logo, por exemplo. Se eu uso, se eu pego meu celular e vejo ali o logo do Instagram, não precisa nem estar escrito. É só eu bater o olho com aquelas cores e se a cor mudar, algo em mim vai saber que está estranho. Talvez eu nem clique. E eu sei do que se trata, vai me vir memórias. Eu olho o ícone, por exemplo, o ícone do Facebook, o ícone do Google, ou o logo do McDonald's. Eu olho, para quem gosta de hambúrguer, você olha o logo, já tem uma reação física, já começa a ficar com água na boca. Imagina, então eu recebo aquela imagem pelos olhos e ativa minhas glândulas salivares e o tanto que entra no meu corpo e que eu permito que me dê uma reação física quando eu olho para o logo. Esse é o poder do logo, né? E perceba o quanto que a gente está influenciado, manipulado. Essa é uma ideia pessoal minha. Eu acho que a gente está sendo realmente, a mídia sacou esse poder que os tibetanos já tinham compreendido séculos atrás, que é o poder da imaginação, né? E isso não é ensinado para a gente na escola e eu acho que, enfim, foi distorcido para realmente a gente viver num sistema capitalista de que a gente acha que tem que precisar daquilo e, enfim, a gente é manipulado por essas imagens. Agora, os tibetanos, eles perceberam de que assim, o ser humano tem a capacidade natural de criar ilusões. E a gente fica dizendo para nós mesmos, mas é só ilusão, é só um sonho, eu tenho que ver a realidade, isso, né? Às vezes fica uma briga dentro, né? Você pensando, poxa, eu tô criando ilusões. E os tibetanos, eles pegaram nossa capacidade natural de criar ilusões no sentido de imaginação e usaram para o próprio benefício. Então, em vez de matar e dizer que é ruim, porque a gente não é treinado, então, por exemplo, quando a gente vai dormir, todas aquelas imagens vêm à tona, a gente não tem controle nenhum. Quando a gente a nossa mente é muito por livre associação. Então, eu vejo um sofá vermelho, aí eu lembro do casaco do meu amigo que estava lá naquela viagem que eu fiz e que aí tinha um avião e que caiu. Você vê, a nossa mente é livre associação. Você vê uma coisa e ela é levada. O quanto que eu direciono a minha mente, né? O quanto eu vejo o sofá vermelho e para ali, né? E é só um sofá vermelho. E a mente ela precisa de um caminho o tempo inteiro. Então, com a prática da imagem, né, e também não só do desenho, mas também depois da visualização, é você integrar, por exemplo, a imagem do Buda, dos Budas, serem daquela forma, porque é como se fosse o formato de uma chave. Se ela for diferente, ela não vai abrir aquela porta, uma porta que é do nosso inconsciente, né? Que é a porta de assim as qualidades da minha própria iluminação, do meu próprio Buda, que está lá. Eu só acredito mais na casca, né? A gente tende a acreditar mais na casca e nossa luz fica coberta assim por ilusões de livre associação, né? Então esse é um treino da gente escolher
o que os nossos olhos, através dos nossos olhos, o que a gente vai acionar na nossa mente. Então, quando você desenha repetidas vezes, confia nesse processo, porque você está reprogramando mesmo o teu espírito, né? A tua mente, os seus receptores, para quando eu olhar uma imagem do Buda, Chenrezig, Shakyamuni, Vajrasattva, Tara, aquilo acionar exatamente o que os mestres falam do que é a essência de Buda. Então, por exemplo, hoje a gente vê muito Buda em bares, banheiro, Buda bar. E aí eu olho para o Buda e já sinto assim, dependendo de como ele é desenhado, já me vê uma sensação assim, Buda é pop, né? Buda é legal ter Buda, né? E aí não aciona mais em mim a minha lembrança da minha essência livre, que é da onde eu vim. E isso diluir todas as imagens para ser um produto nessa nossa sociedade. Esse que é a tristeza, tudo tem uma função para o consumo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deixa despertar, né? E olhar as coisas como as coisas são. Isso quando os mestres falam da vacuidade, né? As coisas são o que são. Você dá o simbolismo para aquilo. Então, na verdade, a gente vai estar numa grande reeducação da nossa mente, de estar persistindo a imagem de Buda daquele jeito, para que quando a gente olhar para Buda, aquilo realmente despertar na gente a lembrança da nossa essência búdica, da nossa essência livre, livre das ilusões. Porque o que é iluminação? É você, sim, você está em samsara, você está nesse grande mundo, não tem como fugir, e em vez de querer fugir, usar para o seu próprio benefício. Então, em vez de fugir, é usar as próprias ilusões para construir a tua liberdade das ilusões, tá? Então, esse também, né, Tanka também é chamado de arte tântrica, né? Porque as imagens, elas convidam. O que é o Tantra? É transformação. Então, você usa o que você tem aqui, hoje. Se você tem uma louça suja e você transforma em louça limpa, isso pode ser Tantra, entendeu? Você torna aquilo que é desagradável ou até demais agradável, né? Mas transforma para purificar, para criar um ambiente onde você esteja com paz. Então, as imagens, elas vão fazer isso, elas vão pegar, por exemplo, a tua impaciência, a tua distração, tuas raivas, tuas tristezas. E quando você bater os olhos ou fazer a visualização, isso vai transformar em nível físico mesmo todos os bloqueios que temos. Assim, quando a gente vê McDonald's e começa a salivar, a gente vai ver Buda um dia tão treinado e vai se iluminar, entende? E é isso que os mestres falam, que muitos dizem de algumas imagens que você se liberta só de bater o olho, você vai ganhar liberdade. Mas se nossos olhos estiverem tampados, o que ele está falando? Não é só olhar e estar iluminado, né? Você tem que ir tirando os véus até o verdadeiro olho olhar. É um olhar generoso para a imagem. Então, com tudo isso, o que eu quero dizer é como vocês tratam a imagem vai realmente definir o teu percurso nesse curso, tá? Que não é aprender a desenhar apenas, mas lembrar de si mesmo através do desenho e através da aperfeiçoação desse desenho, que no começo vai ser difícil, aí você repete, você faz e tudo, tá? Então, lembrem muito dessa questão da motivação e por que vocês estão fazendo e onde você coloca a imagem. Então, todos os desenhos que vocês fizerem, trata como sacro, porque também, se não, é só um desenho. E pode ser, entende? Em termos concretos, é só uma folha e linhas, em termos concretos. E se eu ficar nesse nível, eu não vou transformar, não vou trazer a prática do Tantra, transformação.
Agora, a mágica é papel e linha e é a minha essência búdica. Isso acontece aqui, não acontece no papel. Né? Então, lembrem disso, tá bom? Vocês são alquimistas de si mesmo. E usa o que você tem na tua frente para essa lembrança, para despertar. Tá bom? Então, é muito mais do que um desenho. A ideia, então, como eu falei, é que vocês possam fazer os exercícios e me mandando até sexta-feira, o sábado. Às vezes você só tem tempo de fazer sábado, não tem problema. A gente vai fazer os encontros sempre ao domingo, né? Eu mandei aí as datas. E aí vocês podem me mandar mesmo no domingo, porque eu vejo na hora. E vocês também têm tempo no sábado de fazer. Mas o importante é tentar fazer, tá? Com persistência. Mesmo que vocês vão poder fazer depois num ritmo mais devagar, mas é só agora para eu poder olhar, te direcionar e aí você vai de novo. Eu acho que se beneficia muito. Já dei aula mais solto, sem datas, a pessoa me mandava quando queria e era muito difícil, porque a gente se beneficia também de um pouquinho de pressão, não é? Eu, pelo menos, assim, se eu não tenho uma deadline, terrível. Então, esse daqui é um pouquinho da pressão benéfica, tá bom? Deixa eu ver o que é mais importante eu dizer agora. Bom, eu quero ouvir a dúvida de vocês também quanto ao curso. A gente não precisa fazer tão longo, né? Eu quero manter mais ou menos 1 hora, até porque se o Zoom cair depois de 40 minutos, eu uso o mesmo link, tá? Se a gente ainda não terminou. Às vezes ele deixa mais, mas às vezes. Então, só para vocês saberem também. Então, quero ouvir dúvidas sobre o curso e quero que vocês se apresentem brevemente e digam o que te move, o que você está procurando, né? Se não, é só o desenho, tudo bem, é uma porta, tá? Eu quero que vocês olhem no coração e sejam capazes de ver no coração o que está te chamando, qual é o teu chamado para isso, tá? Porque isso é um caminho. Eu tenho a sorte de praticar Tanka desde 2006. Quantos anos dá isso? 14. Não, desde 2003, né, que eu fui. Espero que vocês tenham tido talvez já o tempo de ler um pouco do meu livro. Eu acho que ajuda porque vai inspirar. Eu quero oferecer essa caminhada como inspiração e desde 2003, então, que eu pratico Tanka. E assim, o início é o mais difícil, né? Porque você não pegou ainda a musculatura, tem uma coisa do ângulo da mão, tem uma coisa que você tem que virar o papel, tem uma coisa de como você aponta a ponta do teu lápis e tudo isso vai fazer diferença e isso você só vai descobrir fazendo e errando. Então, permita esse tempo, tá? Não se exija que no primeiro desenho vai ser perfeito. Lembra que os obstáculos vão vir forte e falar, eu não quero mais fazer. E aí respira e lembra que o desenho é só um apoio para acordar suas sombras e luz, tá bom? E aí você vai ter que pôr a tua sabedoria em prática aí. Deixa eu ver. Então, nessa primeira semana, vocês vão fazer o primeiro exercício. Eu acho que eu mandei um e-mail para vocês ao vocês se inscreverem é que vocês tivessem feito a leitura. Alguns já começaram o desenho, mas a gente pode começar o desenho, digamos, oficial, todo mundo junto, que eu vou ver no nosso próximo encontro, vou analisar o desenho de cada um e mostrando. Tá? Então é importante vocês fazerem só o primeiro exercício, que é o do rosto. Só se concentrem no exercício do rosto. Lá tem as marcas da sombra. Você não precisa colocar, é só linha mesmo, tá? As sombras estão lá para um momento quando colorir no módulo 3. Então, queria ouvir um pouquinho aí de vocês. Eu vou aqui pela ordem que está no meu chat aqui. Se o Marcos pudesse apresentar. Marcos, você está com câmera? Ou só voz? Você pode falar com a gente. Só que eu não estou te escutando.
Tá, então vamos ver se o Marcos consegue depois se conectar. Bruna, você se apresenta para a gente, compartilha um pouquinho? Uhum. Então, olá, bom dia. Então, moro aqui no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, e assim, sempre tive conexão com arte, com desenho, sempre gostei, mas a minha profissão foi para outro lado, assim. Então, sou formada em biologia, apesar de que eu também faço alguns desenhos, né, assim, com o meu trabalho. E desde 2005 eu pratico, desde 2015, aliás, eu pratico no SEB. Então foi no SEB que eu tive contato com essas imagens. Então isso sempre me atraiu também, essas imagens do budismo, né? Sempre achei muito bonito isso. E quando eu cheguei na Sangha, dei de cara com a Roda da Vida, achei aquilo o máximo, né? E aí o primeiro livro que eu comprei do Lama foi A Roda da Vida, que tem as suas pinturas lá do templo, né? Então eu também achei aquilo fantástico. E aí eu comecei a acompanhar seu trabalho nas redes sociais e sempre pensando, um dia eu queria fazer assim, porque é uma coisa que eu acho bonita, eu gosto, mas assim, não tinha muita noção de que isso também seria uma prática meditativa, né? Então toda a instrução que você deu no início, de tomar isso como uma prática, eu achei muito legal também. Então já é mais uma coisa que eu insiro nas minhas práticas aqui, né? Isso vai também ser mais uma forma de meditação. Então eu fiz certinho, fiz a prece de Manjushri, me concentrei aqui, né? Montei o altar e aí fui fazer o desenho. Então eu achei muito bom isso também, né? Mais um momento para meditar. E assim, inicialmente eu não fiquei com dúvida de fazer o desenho, porque eu senti isso mesmo, que vai ser com a prática, né? Então fiquei pensando assim, será que tem algumas linhas para eu acertar esse olho ou acertar a boca? Eu achei meio difícil assim, né? Mas acho que é meio que com a prática mesmo. A gente tem que lembrar que as linhas estão aí para te ajudar, né? Então, tem Uhum. muito uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar em termos de desenho, o espaço negativo, que Sim. você está desenhando Buda, você vai, em vez de olhar para a forma do Buda, você vai olhar tudo que não é Buda. Então, por exemplo, você tem uma linha, tem aqui o rosto dele, tem uma linha aqui forma tipo de um retângulo. E você vai olhar para o retângulo em vez de olhar para a linha aqui. E você vai comparar com o do outro lado, porque a coisa mais importante da gente observar, e eu acho que eu falo isso nos vídeos, é a simetria. Então você faz de um lado e compara com o outro. Então você compara tanto o espaço positivo quanto o espaço negativo. Isso vai ajudar. Ajuda também, às vezes, você colocar o desenho em frente do espelho. Aí você vai ver a assimetria ou simetria que está se formando. E também tirar uma foto com o celular e olhar do celular. Também te dá uma outra visão, né? E isso vai treinar, porque assim, às vezes algo tá torto e a gente não sabe o que que é, mas alguma coisa não me traz um eixo, mas eu não sei o que que é. Então, treinar esse olhar para achar a simetria é você também treinar a capacidade de ver milímetros, né? O meu professor na Índia era incrível, porque era um desenho grande, mas se tinha 1 milímetro pouquinho torto, ele mede ali, não tá. Ele tinha essa capacidade, esse olhar treinado. E esse olhar treinado também, eu acho, na minha prática, que me ensinou não só a olhar o desenho em si, mas olhar também em mim. Onde é que eu tô torta aí, que eu tô achando que eu não tô? Mas eu tô, né? Porque eu não tô olhando dos outros ângulos, eu não tô olhando o espaço negativo do meu pensamento, entende? E então a gente sempre tem que lembrar que isso pode ser tudo muito simbólico também, entende? O jeito que você desenha é o jeito que você também observa a si mesmo. E o jeito que você se observa a si mesmo, você pode transformar no desenho, que é uma coisa concreta, né? Porque o pensamento é muito abstrato. Então, você polindo a tua presença através da prática de desenho, que é concreta, você vai estar fazendo muita coisa interna. Então, lembra de que confia no processo de Tanka. É muito simples, é copiar, certo? É copiar, muito simples. Mas muita coisa está mexendo. Igual, por exemplo, quando a gente faz os mantras, a gente repete, ele é muito simples, né? É simples a gente falar Om Mani Padme Hum 100 mil vezes, entende? Você fala, poxa, mas é tão simples. Mas aquilo vai ecoando
e vai como se fosse penetrando todas as camadas até chegar no coração. E por isso que a repetição é importante, porque tem que ser persistente até chegar lá, né? Então o desenho é a mesma coisa, espero que vocês possam sim ver como prática. E você pratica no SEB aqui de São Paulo, então? Aqui de São José do Rio Preto, no interior de São Tá, Paulo, né? força. Sim. Ó, gente, tenho 10 minutos e vai cair. Aí a gente liga. Voltei. Só eu caí. Caí, vocês ficaram. Que bom. Tá. Então, tá me falando aqui que vai ainda 10 minutos. Então, pra vocês saberem, a gente volta pro mesmo link, tá? Já. Você tem alguma pergunta, alguma coisa mais queira dizer? Acho que não, acho que é só isso mesmo. E agora que você falou isso, né, quando eu estava desenhando, eu tive dificuldade com a boca. Aí eu pensei, gente, será que eu preciso fala correta? Tá faltando praticar a fala correta? Eu tive essa sensação também, assim, né? Deve ter alguma coisa a ver aí, né? Muitas perguntas vão vir e sempre é uma linha muito fina, porque senão você também não pode ficar paranoica, né? Dando um monte de coisa. Mas assim, eu tenho um professor chinês, o Alok, de pintura zen, e ele me fala assim, o melhor estado para estar é o não saber. Se permita não saber e mesmo assim se mover. E se mover para o desconhecido. Eu me movo, por exemplo, eu me movo fazendo a boca mesmo sem saber como se faz, o que significa. Um monte de coisa está surgindo em mim, um desconforto, e eu não sei. E eu deixo isso surgir para a superfície, né? Do que rotular ou cristalizar. E aí, naturalmente, aquilo vai se tornar parte do teu ser. O que naturalmente vai te trazer uma metamorfose. E não vai ter nome. Isso é difícil, porque a gente vive, de novo, numa sociedade que tudo é explicado pela mente, pela palavra, tudo, né? E eu tenho alguns mestres mulheres que são dakines, né? E o que é a essência da dakine? É essencialmente a sabedoria intuitiva, né? Então, a sabedoria do masculino é justamente o que a gente usa, é a palavra, é a mente, é a análise, que é muito benéfica. Mas ao fazer isso, eu não sei porquê, a gente esqueceu da sabedoria intuitiva, aquela coisa que você vê uma coisa, conhece alguém, alguma coisa, e você não sabe, mas você sabe que sei lá, que aquilo vai dar certo, ou não vai dar certo, e eu nem sei explicar porquê, mas eu tô com um feeling. E isso é como a Dakini se move, é puramente na sabedoria intuitiva. Então, traz esse equilíbrio e observa a tua sensação. Acho que... Mas tudo, às vezes assim, a situação toda se mostra linda, maravilhosa, não tem um porquê de você achar que tá ruim. Mas algo te diz, não é por aí. Então, escuta. Porque isso é uma sabedoria do feminino e que a gente tem que resgatar. Né? Homens e mulheres têm isso, né? É uma maravilha. Temos 2 homens aí, né? Sempre tem nos grupos são mais mulheres, mas sempre tem a figura masculina. Então, homens e mulheres, nós temos os 2 lados, né? Shiva e Shakti. Enfim, é muita informação, né, gente? É muita coisa. Então, a gente vai repetir as coisas. O meu papel tá puxando o pé de vocês, lembrando vocês. E aí? Acordou? Viu? Né? Tá bom? Esse é o meu papel. Então, obrigada, Bruna. Joia, obrigada, Tiffany. Carol, se apresenta para a gente. Oi. Oi. Bom, meu nome é Carol e eu tô naquele momento da vida meio espaço entre os 2 mundos, sabe? De você ter feito algo por 10 anos e ver que não é. O que você fez? E dar um tempo para...
Engraçado você falar sobre a manipulação, né? E o logo, eu estudei e trabalhei com marketing por 10 anos. Então você sabe. Desde o primeiro semestre da faculdade eu não gostava. Mas aí, enfim, né? Muitos aprendizados do porquê a gente continua. E, enfim, tomei a coragem de, né, salvar um dinheiro e ter um tempo entre os mundos, e aí o mundo parou junto. Poxa, que bom, foi na hora. E no fim do ano passado Oi? Pode continuar, se não dá, pode continuar. Ah, tá. E, bom, aí no fim do ano passado eu encontrei um baú que tinha aqui em casa com as minhas artes de quando eu era criança. E, enfim, senti de me mover, trazer mais da arte para minha vida, de volta, enfim. E tenho desde o começo do ano feito várias outras coisas. E comecei a te seguir no Instagram também. E apesar de eu nunca ter estudado pouquíssimo sobre o budismo, eu senti de começar através da arte, né? Antes de comprar um livro, assim, eu senti mesmo, será que eu compro um livro antes? Mas será que eu preciso comprar esse livro? Eu posso ir nesse aprendizado do Tantra, né? Mesmo, assim, de você meditar com a imagem, enfim. E a minha intenção, claro que teve uma coisa assim, junto dessa coisa de estar estudando a arte, eu não ter muita precisão com o desenho. Eu falei, ó, isso pode me ajudar a desenvolver precisão no desenho. Então, acho que foi um lado, mas especialmente tem esse lado da autoobservação através da arte, né? Então, acho que para mim a minha principal motivação é essa, enfim, do autoconhecimento, da autoobservação, da autoinvestigação através da arte. E essa é a minha motivação de estar aqui. E por ser uma arte budista, isso te atrai também. Exatamente. Foi o que me chamou. E essa é muito bonito quando você fala que a gente, né, cada Buda tem o Buda da compaixão e você fazer esse desenho e trazendo essas qualidades para sua vida e é isso. Ainda para mim é como você falou, ainda não está muito claro, estou muito no espaço de não saber. E seguindo, né, o chamado do coração, né? Esse é um chamado intuitivo. Você sentiu o que quer, não sabe muito bem o que é, mas exatamente isso. Então tá maravilha, ótimo. E é isso. Eu ainda não tive. Bom, eu me programei para esse. Eu estava em Ubatuba com a minha família esses últimos 3 dias. Eu me programei para fazer o desenho lá. Mas aí meu irmão veio com a minha sobrinha e eu não via ela desde o início da pandemia, então claro, fiquei brincando de ser criança. Mas aí em breve farei o desenho também. Então, a ideia é que a gente faça essa semana. Mas li uma boa parte da apostila. Boa. Oi? A ideia é que nessa semana a gente faça o desenho do rosto, então tudo bem. Porque essa semana né, anterior agora, a ideia é que vocês fizessem mais a leitura mesmo. E agora vamos todo mundo junto aí, se concentrar no primeiro desenho. Então vai dar. Espero que tenha tempo agora essa semana. Que bom. Obrigada, Carol. Sim. Eu consegui ler, eu li uma boa parte da apostila, assim, e gostei bastante. Que bom. Isso. Porque o que está na apostila é bem introdutório, né? E é bastante informação. Eu tô querendo escrever mais, enfim, né? Também tem tanta coisa para oferecer, para colocar. O meu desafio agora é concretizar isso, né? Então eu tô escrevendo outras coisas porque em português tem pouca coisa, né? Realmente. Então tem muita coisa a ser feita. Mas obrigada, Carol. Bem-vinda. E a Ada acabou de entrar. Ada, tu hablas espanhol apenas em inglês, é isso? Sí. Entonces, I got confused with the time. Ay, sí, imagino. ¿Dónde estás?
Florida, West Palm Beach. Ah, então você... sim, não sei quantas horas, pero... Una hora. para atrás. Então, I have recorded what we've done, okay? So in the beginning, so then I will put in YouTube, and then I send you all the links because not everybody's online now, so then you can